Somos o sindicato que representa os trabalhadores em segurança privada de Campinas e região. Nossa missão é assegurar os direitos da categoria, oferecer benefícios justos e promover condições de trabalho dignas e seguras, para quem dedica sua vida à proteção e cuidado de todos. Juntos, construímos uma categoria mais unida e valorizada. Sindivigilância Campinas, uma nova era de comunicação e serviços. Inovando sempre, o Sindivigilância apresenta o VigCast, seu novo canal de comunicação com a categoria. Um espaço voltado à valorização dos profissionais da segurança privada e à reflexão sobre suas lutas, conquistas e desafios. Sejam bem-vindos ao VigCast. Bom dia, pessoal, tudo bem? Ronaldo de Souza. Vamos iniciar aqui o nosso VigCast. Hoje com o nosso presidente, Geiso Araújo. Do lado aqui o Cristiano, nosso diretor de apoio operacional. Geiso, bom dia, tudo bem? Bom dia, companheiro Ronaldo, bom dia, companheiro Cristiano, os demais trabalhadores, bom dia, vigilante. Para mim é uma satisfação muito grande estar aqui para falar com todos os nossos representados e contar um pouco da nossa história, né? A nossa trajetória dentro da categoria. Perfeito. Geiso, eu acabei entrando no sindicato em 2012, mas estou na categoria desde 2003 e sempre acompanhei o seu trabalho. Sim. Tanto é que sempre fui associado ao sindicato desde o início meu na segurança privada, sempre reconheci o seu trabalho e gostaria de dar a oportunidade, através desse momento hoje aqui no nosso primeiro podcast, de você explicar como que você entrou no sindicato, toda a sua trajetória de conquistas no sindicato, como que se deu isso, que ano que aconteceu, que ano que você assumiu, como que foi isso, Geiso? Bom, Ronaldo, eu cheguei em Campinas em 1989, tá? O sindicato já era constituído, era ali na Barão de Jaguara, né? Tinha uma sede na Barão de Jaguara, depois foi para Cônigo Cipião, né? E eu entrei para o sindicato, foi em 92, tá? Em 92 eu entrei para a diretoria do sindicato, concorri na chapa, né? E eu era o segundo secretário e ali eu fui galgando os espaços, tá? Em 95, quando se desfez a federação, então a federação era que comandava o estado todo, né? O sindicato vinha sempre abaixo da federação, tanto que as contribuições eram tudo recolhidas pela federação. Em 95, com a saída do Reginaldo, tá? O Vivaldo, tá? Nosso ex-presidente Vivaldo, falecido, tá? Que foi um companheiro muito aí de batalha, ele assumiu a presidência do sindicato. Logo depois, o Vivaldo teve os problemas de saúde e, em 2001, eu assumi a presidência. Tá? Assumi a presidência do sindicato e com um desafio grande. Tá? Eu falei com os meus companheiros, meus diretores, na época, eu falei, gente, nós temos um desafio que é fazer esse sindicato alavancar, porque nós estávamos passando por uma situação muito complicada, tá? De transição, questões financeiras, tudo, e falei, vamos apostar as fichas. E apostamos e estamos aqui hoje. Ô, Geiso, essa situação complicada financeira já da antiga gestão. Você pegou o sindicato no momento difícil. Infelizmente, quando eu assumi, o sindicato tinha uma dívida, na época, tá, em 2002, R$ 1.686.000. Tá? E me chamaram de maluco, tá? Porque quando eu assumi, eu falei, a primeira coisa que eu fiz foi determinar a redução da contribuição assistencial, que na época era 2%. Isso estava onerando demais o trabalhador, porque realmente naquela época o salário, hoje realmente não é o salário que nós gostaríamos de ter, mas naquela época o salário era muito arrochado e isso fazia muita falta no bolso do trabalhador. Então nós reduzimos em 50%. De 2% a arrecadação, nós reduzimos para 1%. E falaram para mim, como você pega um sindicato com essa dívida toda e você vai diminuir a contribuição? Eu falei, espero que ainda tem mais. Tá? E, a partir de agora, nós também, tá, vamos abrir mão da contribuição sindical. Tá? Logo depois, nós abrimos mão. Foi o primeiro sindicato no Estado a abrir mão da contribuição sindical. E o pessoal falou, cara, você é louco, você vai afundar o sindicato. Eu falei, gente, calma. Tá? Eu sei o que eu estou fazendo e eu vou contar com os meus diretores. Tá? E mostramos, tá, que não foi eu, foi nossa diretoria, toda a diretoria, os funcionários do sindicato, mostramos que administrar o dinheiro do trabalhador é coisa séria. Tá?
E nós trabalhamos com seriedade e hoje estamos aqui com a nossa sede própria, tá? Não temos dívida, não devemos nada a ninguém, não devemos favor a senhor ninguém, tá? Devemos sim ao trabalhador, tá? Vigilante, que sempre contribuiu com o sindicato e hoje a realidade é essa que nós estamos vivendo hoje. Perfeito. Geiso, nesses anos de trajetória, eu acompanhei, quando eu entrei na categoria em 2003, praticamente não tinha vale-refeição, benefícios importantes que hoje a gente tem na nossa convenção coletiva. Sim. O senhor gostaria de falar o que você julga importante, as conquistas mais importantes? Eu sei que são várias, né? Mas as mais importantes, as que deram mais luta para o sindicato para conquistar. Nós encampamos, tá, uma campanha pelo fornecimento do colete à prova de balas. Tá? Se eu não me falha a memória, foi lá em 2005. Gente, vocês desculpem que de vez em quando datas para mim... São décadas, né, gente? Muito tempo. Muitos anos, né? Então, nós, na época, nós distribuímos uma ação. Tá? E essa ação, o juiz não acatou, tá? Deu a inépcia, nos chamou lá. Na época, o nosso advogado que contou com isso foi o doutor Darcy Honório, que ele, inclusive, ele tinha uma frase, até o nosso diretor jurídico aqui, o Pedro, lembra disso, que ele falava sempre, quem tem peso tem preço. Ele falava assim. Aí o juiz nos chamou lá, nós fomos lá, conversamos, e falou, olha, eu vou orientar vocês a distribuir a ação nas 13 varas. Tá? E o pessoal achou isso loucura. Acharam loucura. Então, nós distribuímos a ação nas 13 varas. Tá? Quando, na audiência em Mogi Guaçu, nós contamos lá com, assim, entre aspas, a ajuda do advogado do SESVESP, que é o Sindicato Patronal, que virou para a juíza e falou que o sindicato não tinha nenhuma estatística de quantos trabalhadores morreram para justificar o pedido do colete à prova de balas. E foi daí que saiu a partida, ela deu uma sentença, ela falou, o senhor quer que morra para depois dar o EPI? Então, tudo bem, doutor. Na hora, ela já deu a canetada e essa decisão dela se estendeu para o país inteiro. Tá? E mostramos, mais uma vez, para o resto do Estado, que nós estávamos certos. Tá? O pessoal achando que não ia dar em nada. E foi uma conquista que, no início, Ronaldo, foi assim, vista com o trabalhador com muita desconfiança. Por quê? Ele se sentia desconfortável. Eu desconfiei muito. Cristiano foi eu tirava posto, Ronaldo, e não entendia. A razão do colete à prova de bala. Que aquele preito lá não tinha fundamento nenhum. E falei para o Geiso várias vezes. Eu não entendia por que daquele pleito e não porque pedia aumento salarial. Mas isso aí estava atrelado ao aumento salarial e era um segredo que o Geiso não podia passar para nós. Na realidade, o trabalhador ele reclamava muito do peso do colete, né, do calor excessivo, mas a nossa preocupação, primeira, era com a vida do trabalhador, e nós provamos, por A mais B, que o colete salva vidas. Com certeza. Salva vidas. Tivemos, sim, vários problemas, como quando nós fomos fazer o teste do colete, aqui na Brigada Militar, o colete da CBC não passou no teste. O tiro de 38 varou o colete, então aquele lote foi todo inutilizado. Até isso nós participamos. Na questão da reblindagem dos carros fortes, que na época o transporte de valor era atrelado à vigilância patrimonial, era um sindicato só, depois que desmembrou. Né? Então, até a blindagem dos carros fortes, nós participamos de tudo. Isso o trabalhador tem que saber, né, o porquê. E lógico que a nossa intenção, por trás, como o Cristiano falou, o pano de fundo era conquistar o benefício do risco de vida. Perfeito. E nós falamos sempre, gente, eu quero primeiro o EPI. Com a vinda do EPI, vai caracterizar que realmente o trabalhador corre o risco. Certo? Então, nós vamos atrás da periculosidade do risco de vida, que hoje é uma realidade na categoria. Eu me lembro muito bem essa questão do risco de vida, do colete à prova de balas, e em seguida veio toda um trabalho do sindicato, mais uma vez de Campinas, que é o sindicato que mais se destacou nessa situação. O risco de vida começou, se eu não me engano, acho que com 3%. Sim, 3%. Né, 3%. E nesse período, o que muito trabalhador
acha que não tinha aumento real, na verdade tinha ali a reposição mais os 3% que ficou até a aprovação da Lei 2.740 em 2012. Mas o sindicato o senhor, principalmente o Sindicato de Campinas, já encampava um movimento de ganho para o trabalhador em pró do colete e, consequentemente, do risco de vida, né? 3%. Sim. Foi outra polêmica essa questão do risco de vida, porque o pessoal, na época, não entenderam direito. Isso a gente também não vamos criticar eles por causa disso. Mas o pessoal entendia que era uma migalha, que uma vida de um vigilante não valia 3%. Eu falei, peraí, gente, não é assim. Né? Eu falei, nós queremos o benefício. Primeiro a gente conquista o benefício, depois a gente melhora. Tanto que, quando teve uma audiência em Brasília com a FenaVist tinha oferecido, logo depois que nós já tínhamos conquistado, nós já estávamos, parece, com 15%, né? A FenaVist ofereceu 30%, mais em 3 vezes. E, na época, a CNTV não concordou, tá? Eles queriam 30% de vez, eu falei, não, eu vou concordar. E concordamos, gente. E conseguimos, tá, fazer, só que o nosso já foi logo depois, já veio mais 15%, já foi os 30%. Jesus, só para complementar aí, Ronaldo, eu fui dessa época, eu trabalhei sem colete nas agências que chamavam Banespa, que é a atual Santander hoje. Sim. E aí, quando o Geiso conquistou o colete, depois veio uma luta para conquistar os 3%, e eu, de novo, reclamei para o Geiso. A gente esperou os 30% até agora vai levar 10 anos para chegar nesse 30%. E, de repente, Campinas deu uma invertida no patronal aí, e de 15% já foi para 18%, é isso mesmo, Geiso? Foi de 18 para 30%, né, Geiso? Ô, Geiso, 18 para 30%. E mesmo com o risco de vida, o empenho dos sindicatos, de maneira geral, Campinas, né, sempre à frente, de fazer com que a Lei 12.740 fosse aprovada também foi integral, né? Os sindicatos se organizaram, foram para Brasília. Eu lembro que o companheiro Pedro, né, também, junto com a diretoria aqui, vocês foram para Brasília e fizeram lá uma frente ampla, bateram no gabinete de cada deputado federal. Foi um trabalho de campo árduo. Tá? O pessoal deu dia e noite lá labutando, tentando convencer, né, os deputados a votar a favor, e hoje estamos aí nessa realidade. O que o Cristiano falou, nós tivemos, Ronaldo, essa questão do colete, só voltando um pouco, né, difícil nos bancos. A gente chegava para entregar um boletim no banco, nossa, mas o vigilante reclamava, rapaz, reclamava. Tá? E nós acompanhamos diversos, tá, problemas ocorridos aqui nas agências em Campinas. Os assaltos frequentes que tinham. Tá? Entre 92 e 95 foram os anos que mais assaltos tivemos nas agências, tá, em Campinas. Entendeu? E, inclusive, teve um companheiro que ele foi sequestrado, tá? Inclusive foi matéria do nosso boletim. Saímos, ele foi torturado, foi queimado, foi algemado, e depois os ladrões, quando fizeram isso, espancaram ele muito, né? E ele estava com colete, tá? A sorte dele, o bandido atirou nele. E, graças a Deus, o companheiro sobreviveu, tá, por causa do colete. O colete só salvou a vida dele. Salvou a vida dele, como já salvou de muitos, né? E a questão do adicional. Nós entendemos que isso aí realmente não paga uma vida, tá? Mas, pelo menos, como a questão da insalubridade, quem trabalha em área insalubre, tá? Pelo menos traz algum benefício para o trabalhador por causa do desempenho dele ali, nessa área. Tá? Então, isso é que o trabalhador, nós levamos para ele, e hoje o trabalhador entende, tá, a importância. Perfeito. Geiso, Vale-refeição. Eu me recordo também... Eu também. Quando eu entrei na categoria, não existia o vale-refeição, né? O vigilante profissional de segurança privada tinha que trazer a sua refeição de casa. Quando ele trabalhava num posto que fornecia refeição, era o melhor dos mundos, né? Era aquela coisa maravilhosa, mas a esmagadora maioria trazia a sua refeição de casa e não tinha simplesmente o vale-refeição. Tá? Como que se deu essa conquista?
Essa foi outra que começou com Vale Coxinha, né, Cristiano? Vale Coxinha. 3,15 ou 3,25, gente? Era 3,25. 3,25. Era insuficiente. Ou você comprava uma coxinha, né, gente? Ou um Guaraná, não dava para comprar os dois. Entendi. Chegou... Não, mas, olha, eu apanhei muito por causa disso, apanhei. Falei, gente, mais uma vez eu coloquei para o pessoal, falei, eu quero o benefício, eu quero conquistar o benefício, tá? O aumento, nós vamos gradativamente buscando um reajuste melhor. E de lá para cá, hoje, está quanto? Tá 39 reais. Tá? 39. E não é lá essas coisas, mas dá para o trabalhador se alimentar muito bem. Sim. Tá? Isso é a realidade hoje. E naquela época eu falei, olha, vamos pegar. Aceitamos, era 3,25 isso. Aceitamos e viemos lá botando. Só que para o trabalhador, ele achar que aquilo não era aumento real. Tá? E hoje nós provamos, tá, por A mais B, que o aumento do ticket, que ultimamente nós temos tendo um aumento no ticket acima da inflação, isso configura um valor real, um aumento real. Com certeza. Tá? Porque o trabalhador, com esse ticket, ele pode fazer compra para sua casa. Tá? Então, ele pode se alimentar, ainda tem. E temos ainda as questões, os postos de serviço que fornecem alimentação, que é outra briga que nós temos com muitas empresas, né? Tá? Aquelas que dá aquela marmita lá, que faz de manhã para o cara comer à noite, e é nossa briga diária. Mas estamos aí, alerta a tudo e buscando resolver todos os problemas dos trabalhadores. Ô, Ronaldo, só cumprimentando, hoje inverteu o que você falou. No início, né, Geis, o vigilante ia para onde tinha a refeição. Atualmente, você acompanha isso, o vigilante vai onde tem o ticket de refeição, que eles falam abertamente que é um valor bastante expressivo, significativo e que faz a diferença. O ramo de terceirização, eu acredito que deve ser, se não for o maior, um dos maiores valores de vale-refeição. Está entre os maiores, está bem colocado. Veja bem, para o trabalhador entender, tá, quando eu assumi o sindicato, o que passava na minha cabeça. Então, vamos voltar lá atrás, gente. Nós não tínhamos colete à prova de bala. Tá? Nós colocávamos nossa vida em risco, saíamos de casa para trabalhar, não sabia se a gente voltava vivo. Eu trabalhava lá naquele campo de prova da Pirelli, ali de Paulínia, nossa, lá em cima, naquela guarita, aquela coisa de louco ali. Né? Então, o trabalhador não sabia o que poderia acontecer com ele, tá? Como até hoje também. Né? Hoje a gente sai para trabalhar e não sabemos se a gente volta vivo para a família. Né? E o salário muito achatado. Tá? Aí, veja bem, contribuir com 2% para o sindicato, uma contribuição sindical, né, de um dia de salário deu por ano, quer dizer, gente, isso fazia falta no bolso do trabalhador. Sim. Tá? E eu mostrei para todo mundo, falei, gente, tá aí, ó, reduzimos a contribuição assistencial, extinguimos a contribuição sindical, logo depois veio a lei impondo, né? Nós já tínhamos retirado essa política, a contribuição sindical. Isso antes da né? reforma trabalhista, então, né? veja bem, e hoje o trabalhador ele tem, naquela época, 3,25, pô. Quer dizer, ele tinha um ticket de 3,25, pagava 2% de assistencial, pagava o imposto sindical e sobrava o que para ele? Nada. Aí hoje, graças a Deus, graças ao trabalho de toda a diretoria do Sindicato de Vigilância Campinas, estamos aí com esse ticket de 39 que dá para o trabalhador se alimentar perfeitamente. Geis, aproveitando o gancho, participação de resultados. Como se deu a questão da participação de resultados também? Essa foi outra briga também que nós estamos também labutando, tá? Até hoje, tentando aumentar, que hoje está com 25%, né? Correto. Tá? Nós estamos tentando aumentar, mas foi outra briga que, olha, o finado doutor Argeu, que é o patrono da categoria, que todos os sindicatos no estado nasceram dentro do escritório do doutor Argeu aqui em Campinas, é bom que se diga isso, tanto que nós, quando inauguramos o prédio aqui, demos o nome dele ao prédio, né? Da edifício Argeu Quintanilha de Carvalho. O doutor Argeu ele sempre falava que se você vê o patrão pular do 20º andar de um prédio, pode pular junto, você vai se dar bem. Entendeu? Nossa, o doutor Argeu era fora de série. E essa campanha da participação nos lucros, ela é muito antiga, muito. Tá? Então, foi de início, eles tinham proposto 10%, tá? Não foi aceito,
tá? Nossa proposta que seria 50% do piso da categoria na época, mas a briga foi tamanha, porque nós temos uma dificuldade muito grande aqui no estado de São Paulo. Tá? O pessoal fala, por que Brasília é maior e Minas é maior? Eu falei, então, vamos lá. Tá? Brasília tem 5 empresas de vigilância. São Paulo, nós temos 780. Entendeu? Então, já começa por aí. A dificuldade. Você negociar com 5 é uma coisa, negociar com 700 é outra. Correto. É a mesma coisa. Nós temos 24 sindicatos no estado de São Paulo. Minas tem 3, me parece. 3 ou é 5? Né? É uma coisa assim. Então, é difícil. Então, são cabeças que pensam diferente. Né? No final, nós tivemos essa questão da PLR, ficou essa porcentagem de 25%. Mas o nosso pleito de Campinas é conseguir chegar a 50% e melhorar isso, chegar a 100% do piso, né, que seria o mais justo para o trabalhador. Perfeito. Aproveitando também o gancho da participação de resultados, um benefício que é muito importante para o trabalhador, cláusula 20, a assistência médica. Sim. Como que se deu essa conquista de assistência médica? E a nossa assistência médica, Geiso, pelo estudo que eu fiz recentemente, é uma das poucas no ramo da terceirização, e até fora do ramo da terceirização, que não tem coparticipação. É uma assistência médica para o titular e extensiva aos dependentes legais. Né? Sim. A configuração da assistência médica da Convenção Coletiva da Vigilância do Estado de São Paulo. Como que isso aconteceu? Como que foi essa conquista? A assistência médica foi outra briga muito grande. Tá? Isso todos os sindicatos do Estado, a federação, nós temos que também dar o crédito a eles. Né? E, olha, você falou certo, nós somos a única categoria, tá? Se não me falha a memória, que o convênio médico é familiar, porque ninguém tem convênio familiar. Tá? Ninguém tem. É individual, só para o titular, ainda com coparticipação. O patronal tentou, né, mudar essa situação nossa, nós não aceitamos, nós estamos brigando, mas eles querem todo dia, todo ano, na mesa de negociação, vocês foram lá e eu estive lá esse ano e vi. Eles querem mudar para individual e com coparticipação. Nós estamos batendo o pé firme. Não, de jeito nenhum. Mas qual era a nossa ideia, tá? O nosso pensamento? O convênio médico em si não é para o vigilante, não é para o trabalhador, é para a família. Tá? Porque o vigilante mal tem tempo de respirar, que dirá ficar doente. Ele tem que todo dia rezar e falar, olha, doença longe de mim, tá? Eu não posso ficar doente, porque ele é o mantenedor da família. Tá? Enquanto ele está lá no posto de serviço, nós temos que entender que o profissional de vigilância, ele trabalha com a ferramenta de trabalho dele, é uma arma de fogo. Tá? Então, ele tem que estar com o seu psicológico íntegro. Tá? Ele não pode estar no posto de serviço, na porta de um banco, com a arma na cintura, pensando na esposa que está lá passando mal, que não tem um convênio, que seu filho está lá doente, que não pode ter um atendimento. Então, ele tem que ter essa tranquilidade. E esse pensamento nós levamos para o patronal e conseguimos, né, fazer com que o convênio fosse familiar, tá? Através disso, porque o convênio, volto a falar, é para a família. Tá? O vigilante quase não utiliza. Tá? E a empresa pode falar, não, mas isso onera muito para a empresa. Eu falei, não, mas nós temos que dar uma segurança. E o trabalhador tem que pensar dessa forma. Com essa situação da escala 12 por 36, nós sabemos que tem companheiros que trabalham em 2 empresas. Né? Precisam trabalhar de uma forma ou outra, mas isso acaba tirando a saúde dele. Então aqui a gente orienta. Em uma, você pode optar pelo ticket. Na outra, companheiro, fique com o convênio médico, para você ter o resguardo, certo? E na questão, voltando também, que envolve essa questão de saúde, outra coisa que eu preciso falar, na questão do colete à prova de bala, que nós encampamos, está em Campinas, a utilização do colete feminino, a implantação do colete feminino com bojo. Fomos discutir isso com o FENAVIST, com a FEBRABAN, tudo, mas, infelizmente, os fabricantes de colete não têm, tá, esse protótipo. Tá? Não tem, é só aquela placa mesmo reta. Imagina uma mulher está no banco com colete à prova de balas, ela está em período de amamentação, tá, ou no seu período fértil. Tá? Imagina, que os mamilos ficam sensíveis. Né? A gente também entende um pouco da saúde feminina, né? Quando nós já fizemos vários encontros com as mulheres aqui. E essa foi uma luta, mas, infelizmente, esbarrou nessa questão da fabricação. Perfeito. Geiso, então, citamos aqui
bastante benefícios conquistados com lutas, né, com o sindicato, Sim. toda essa trajetória. E acho que é importante destacar que são benefícios que não são garantidos por CLT, e sim por força de convenção coletiva, correto? Que muito trabalhador faz, não tem essa informação, né? Ele entende que ele inicia numa categoria e todos esses benefícios convencionais já estão atrelados à CLT. Alguns realmente estão atrelados, que é o direito de férias, licença maternidade, mas a maioria desses de benefícios que a gente citou aqui, tudo através de muita luta, muita negociação, né, Geiso? Uhum. E conquistas, né? Bom, basicamente é isso. Acho que ficou bem claro. Você tem alguma pergunta específica para fazer, reforçar Cristiano? isso aí, Ronaldo, que é importante para os jovens que estão chegando hoje, que eles são muito bem-vindos, mas que tudo vem com muita luta, né? Eu e você participou aí da periculosidade, né? Sim. Para que fosse pago para os trabalhadores, no momento que era desacreditado isso aí, né, Geiso? Sim. Aí depois a supervisão, inspetores nos procurou clamando, né? A gente não está recebendo. A gente pede a ajuda de vocês, né, Geiso? Os supervisores eles não estavam incluídos no anexo 3 da NET 16. Eles não estavam incluídos. Fomos para cima também, levamos isso para os supervisores e inspetores. Então, só reforçando que tudo é com muita luta, né, Geiso? Os jovens chegam hoje e eles recebem, graças a Deus, graças aos sindicatos, todos esses benefícios, mas tudo foi com muita luta. E nós, no passado, eu, o Geiso, o Pedrinho, o Valnei, nós trabalhamos sem tudo isso. Trabalhávamos sem tudo isso que você está pontuando aí. Então, nós passamos por tempos difíceis, né? Sim. Hoje está muito mais confortável. Eu queria só lembrar aqui, pessoal trabalhador, vigilante, os mais antigos vão entender o que eu estou falando. Infelizmente, os sindicatos, tá, isso no modo geral no país inteiro, existia aquela posição imperialista. O presidente é o cara que manda, é ele que faz, tudo passa na mão dele. Então, quanto menos instrução os diretores tiverem, tá, para o presidente, seria melhor, certo? E era assim que funcionava, tá? Um dizia, deu amém, todos tinham que dizer amém também. Tá? Era assim que funcionava. E quando eu assumi o sindicato, eu falei, não, isso está errado. Tá? Nós somos uma categoria, né, que era exigida a 4ª série primária. Tá? Tanto que nós éramos chamados de B21. Você sabe o que era isso, trabalhador? B21. No Largo em São Paulo, né, nas praças lá, tinha placa. Emprego B21, baiano 21 anos. Olha só. Era assim que era chamado vigilante, baiano 21 anos, tá? Era os B21, entendeu? Então, falar, não, gente, o trabalhador tem que ter a instrução. Tanto nós viemos mudando a questão dos cursos de formação, que antigamente era uma coisa de louco também, que ninguém aprendia quase nada, né? Então, eu falei, nossos diretores do Sindicato de Vigilância Campinas têm que ter instrução. Nós temos Ronaldo e Cristiano, são técnicos de segurança do trabalho, Pedro, advogado, eu também fiz curso de Direito, o Edielso também é advogado, Valnei, tá, todo mundo, o Wilson, todo mundo se especializou. Tá? E outra, tá? Se especializou no dia a dia do trabalhador. Tá? Isso que o trabalhador da base de Campinas tem que entender. Nós sabemos o que é ser vigilante. Aqui ninguém caiu de paraquedas. Nós já puxamos o posto. Difícil, certo? A minha história do Pedro, que nós somos os mais antigos aqui, né? Trabalhamos na gráfica do sindicato, da federação. A gente rodava boletim à noite para cumprir jornada de dia. Você já foi funcionário do sindicato? Sim, mesmo. não, eu era diretor, mas fazia parte da gráfica. O Pedro foi funcionário, né? Trabalhou junto comigo na gráfica, depois foi para a oficina, né? Era uma coisa. Então, para você ver, hoje está aí, é o nosso diretor jurídico, tá? O Pedro Barbosa. Tá? É um companheiro que eu tenho uma admiração incrível. Então, toda a diretoria do Sindicato de Campinas, eu falo, gente, eu não tenho aqui diretores, eu tenho irmãos, eu tenho amigos. Recentemente, eu passei por esses problemas de saúde, que todos sabem, tá?
e vocês seguraram a barra dentro do sindicato, né? E eu deleguei, falei, olha, cada um tem sua função agora. Diferente de outros sindicatos também, não quero criticar outros sindicatos, tá? A administração é deles, onde tudo é centralizado no presidente. Falei, não, o porquê que aqui em Campinas a coisa anda? Porque cada um tem sua função. E os diretores, um respeita a pasta do outro. Tá? Então, gente, é o modelo de administração que está dando certo, nós não vamos mudar. E deixar aqui meu agradecimento público a todos vocês, diretores do Síndico de Vigilância Campinas, aos nossos funcionários também, que sem eles, que seguram a nossa barra também, nós não chegaríamos, tá, ao sucesso que nós temos hoje, e principalmente aos vigilantes, aos trabalhadores. Tá? Esses são os grandes atores que fizeram com que o Sindicato de Campinas chegasse onde está hoje. Obrigado, Geiso. Ô, Ronaldo, só para cumprimentar aqui, um pouco antes do Geiso se afastar para tratar da saúde, nós tivemos uma reunião com uma determinada empresa e não ficou muito bem resolvido o assunto. Eles ligaram para o Geiso, ou foram até o Geiso, depois da nossa reunião, que o Geiso tinha que resolver. O Geiso falou, não, vocês vão voltar lá e vai falar com meus diretores. Sim. É eles quem resolve tudo para mim lá. E nunca mais aconteceu isso. Eles já sabem que tem que falar com a gente, tem que ser tratado com a gente. E quando o Geiso fala sim, a gente fala sim. E quando o Geiso fala não, a gente vai falar não junto. Então, é nós que resolvemos juntos, né, Geiso? Isso, aqui ninguém tem... vaidade. Vaidade, ninguém é autoritário, não. É tudo conversado, tá? Diretoria, lógico, né, gente? Local onde tem unanimidade, tem burrice, né? Sim, não pode. Tem que ter uma... para até as ideias fluírem, né? Entendeu? Fechou. Então, eu acho que... Não, eu quero deixar aqui também... fazer uma homenagem aos nossos companheiros, o Paulo Marinho, tá? E o Toninho, que se foram. Sim, agora há pouco, foram companheiros. O Toninho era o mais velho do sindicato, até brincava com ele, falava que ele já tinha criado raiz, né, dentro do sindicato. E uma pessoa que, nossa, me fez uma falta danada, vocês sabem como é que eu fiquei mal quando ele faleceu. O Marinho também era o QRA. O QRA Billy. O companheiro Billy. E os outros que se foram também, o Paraná, a Lourdes, Regonha. Né? E deixar aqui que eles passaram por esse sindicato, mas ensinaram muita coisa para todos nós. Sim. Tá? E, principalmente, essa questão da saúde, gente. Tá? Principalmente o companheiro Marinho, que... insistia em trabalhar e não cuidar da saúde. Tá? Essa é a verdade, certo? Por quê? Porque a vida dele era dentro do sindicato, e é de todos nós. E depois que o Marinho se foi, toda a diretoria ficou abalada, aí logo em seguida o Toninho foi, e nós conseguimos nos reunir naquele dia, né, e mudar a situação. Falei, gente, nós temos que cuidar da nossa saúde, porque a nossa família está lá. Assim como o trabalhador vigilante precisa cuidar da saúde dele, tá? Principalmente da saúde mental. Pegando esse gancho, Ronaldo, nós fizemos, eu não me lembro, foi 2015, que nós fizemos a campanha da saúde do trabalhador. Nós tínhamos uma farmácia que atendia dentro do sindicato, que era lá no Bosque, né? E falei, vamos fazer um levantamento para ver qual os medicamentos mais utilizados pelos trabalhadores vigilantes. Pasmem. Entendeu? O primeiro, lá no topo, inibidores de sono. Olha só. Trabalhador vigilante tomando os famosos arribites, para poder aguentar a jornada de 12 horas no posto de serviço. Hoje tem a jornada 12 por 36, tá? Mas naquela época era 6 por 1, 12 horas. Gente, quem trabalhou numa escala dessa sabe o quanto era doído e o quanto que acabava com a vida do trabalhador. E uma coisa que o sindicato sempre colocou, questão de hora extra. Gente, hora extra só foi feita para enriquecer patrão e acabar com a saúde do trabalhador. Só para isso, mais nada. A falsa ilusão que o trabalhador tem de fazer hora extra, que ele vai ganhar mais, gente, não tem, porque a saúde dele vai embora. E a saúde é o principal. Tá? Então, eu queria deixar essa mensagem para o trabalhador. Companheiro, cuide bem da sua saúde, cuide da sua família, que é um bem que nós temos maior. E que nossos companheiros, tá? Marinho e o Toninho,
continue olhando por nós e dando força para a gente seguir nossa jornada aqui. Geisel, vamos falar sobre a sede, um pouco mais sobre a sede, que eu sou suspeito em dizer. Eu acredito que deve ser a melhor estruturada para os vigilantes do estado de São Paulo. Mas, assim, é opinião minha. Tá? Quanto tempo demorou a construção dessa base aqui, dessa Ronaldo, sede aqui? essa foi outra promessa, tá, na campanha que nós tivemos da eleição, tá, que seria a nossa sede própria. É bom o trabalhador relembrar, saber, né, dessa história. Quando o Sindicato de Campinas foi fundado, em 1983, tá, ele era atrelado à federação, como eu falei. Então, o prédio era da federação, o sindicato funcionava junto, sindicato e federação. Depois, comprou-se lá na Regente Feijão, onde é a Escola Paulista hoje, a Federação Estadual, a FETRAVESP, construiu aquele prédio, tá? E lá funcionava, então, a Federação Estadual e o Sindicato de Campinas. Só que lá foi construído, com a maior parte, com o dinheiro do Sindicato de Campinas. Tá? E, quando eu assumi, eu falei, não, eu não quero ficar aqui. Nós temos que ter vida própria. Tá? Mudamos, sim, tá? Passamos por vários momentos. Saímos da Barão de Jaguara, fomos lá para 14 de dezembro, lá no Cambuí, que era também uma sede pequena, muito apertada. Fomos para a Doutor Quirino, né? Da Doutor Quirino nós fomos para o Bosque. Tá? Então, era a sede. Então, foi em 2018 que nós inauguramos aqui. Em 2011, né, na época até o tesoureiro era o Oswaldo, tá? Mandou um abraço aqui para o companheiro Oswaldo, que não está mais na diretoria, mas um companheiro que teve muita importância. Eu estava passando, né, aqui na... Aquidabana? Não, na Aquidabana, na Regente Feijó, né, e tinha uma placa lá num terreno. Né, aluga-se, aliás, vende-se. Né, não, vende-se não, desculpa, aluga-se. Tá? Aí eu parei o carro, olhei, parei na frente, peguei o telefone e liguei. Tá? A pessoa, o doutor, atendeu, falei, você não interessa vender esse terreno aqui? Tá? Na época ainda tinha a contribuição sindical. Tá? Depois que nós extinguimos a contribuição sindical, foi com o dinheiro da contribuição sindical que nós compramos o terreno. Né? Aí ele falou, não, rapaz, não, vender não interessa vender não, mas deu só alugar. Aí eu falei, não, tudo bem. Ele falou, mas para que é? Eu falei, para construir a sede de um sindicato. Tá? Aí ele falou, que sindicato? Eu falei, Sindicato dos Vigilantes. Ele falou, quem é que está falando? Eu falei, que é o Geis, o presidente do sindicato. Ele falou, espera aí que eu estou chegando aí. E era uma pessoa que eu já conhecia há tempo e não sabia que o terreno era dele. Tá? E na conversa ali, nós chegamos num preço, eu falei, beleza, fechamos o negócio. Liguei para o tesoureiro e falei, vem para cá, tá? Que nós vamos fechar negócio. Logicamente, o doutor Argel foi junto com a gente, viu a documentação, tudo, compramos o terreno. Em 2012, ia até a Copa do Mundo. Né? E o hotel, que era o Blue Towers, né? Eles queriam expandir, porque a Copa do Mundo era aqui, hospedar muitas seleções, tudo, e eles já tinham comprado a maior parte do quarteirão, faltava comprar aquele terreno. Né? E, na época, nós pagamos, foi 350 mil, e quando eles quiseram comprar, eu já estava avaliado em 800 mil reais. Tá? E eu falei para eles, eu falei, olha, eu não posso vender, simplesmente. Tá? Aqui foi comprado, certo, para o sindicato, integrou, certo, ao nosso patrimônio. Para mim vender isso aqui, eu tenho que chamar a Assembleia, justificar o porquê, tá? Tudo os trâmites legais. Tá? Aí ele falou, não, eu falei, vê aí, te pago o preço. Eu falei, eu não posso, você pode me oferecer até 10 milhões, eu não posso fazer isso, eu tenho que levar o conhecimento da categoria. E eles estavam com pressa. Né? Aí apareceu 2 casas onde é aqui a sede hoje. Eram 2 casas, né? Porque nossa sede hoje é Regente Feijó e Luiz Otávio. Né? Dá para as 2 ruas. E ofereceram. Eu falei, aí nesse caso eu posso, porque eu não estou dilapidando patrimônio, eu estou integrando o patrimônio da categoria. Então, houve essa transação, né? Foi feito, dá tudo bonitinho, tudo no cartório, e adquirimos esse terreno. E começamos a construção. E como construir, gente, um prédio? Deu sem dinheiro. E aí? Deu, tá? Aí, mais uma vez, entrou a habilidade de negociação. Tá? Encontramos um parceiro incrível, que é nosso parceiro até hoje, a construtora Bagio, deu através lá do seu diretor aqui de Campinas, o Celso, né?
e fizemos a parceria. Ele falou, não, eu topo, tá? Sem, com a cara e a coragem, sem dinheiro. E foi feito. Daí, tá? Demorou 7 anos para construir essa sede. Tá? E em novembro de 2018, nós inauguramos e viemos para cá. A sede própria, que hoje pertence, né, ao trabalhador vigilante de Campinas. Entendeu? Qualquer um que passar por aqui, tá, ele vai entender que a sede pertence ao trabalhador. Tá? Não pertence a diretor nenhum, pertence ao trabalhador vigilante. E é essa a realidade que nós temos aqui, Ronaldo. Perfeito. E uma sede totalmente preparada, né, Geis? Equipada, sim, com auditório, e tem também uma estrutura para um segundo auditório para mais de 200 pessoas. 200 pessoas. É importante falar isso, que na época, quando começou a fundação, olha, gente, isso deu uma dor de cabeça danada. Foi feito um projeto, houve uma estimativa de valor, tudo, né, que tudo tinha que ser na ponta do lápis, mas quando começou a fundação, quando 1,5 metro atingiu o lençol freático, porque essa região aqui, todo mundo sabe, quando chove, alaga. E o lençol freático ele é muito acima da flor da pele, da rua, da terra, né? E o engenheiro me chamou aqui e falou, pô, tem 2 alternativas. Ou a gente desvia o leito do lençol freático, ou nós vamos onerar a obra, tá? E construir as colunas mais reforçadas. Eu falei, cara, você vai mexer na natureza? Não. Eu falei, deixa o lençol freático onde ele está. Eu falei, não mexe. Tá? Porque eu sabia que isso ia dar problema depois, futuramente, tá? Com as enchentes. Eu falei, não, então o jeito é onerar, não tem jeito. Fizemos, aí foi feito outro estudo, tá? Reforçou, né, as colunas para poder levantar a obra. Né? Perfeito. E outra coisa também que o pessoal acha que é fácil, né? Para quem olha assim, não, está pronto, é tudo bonito. A questão da eletricidade, tá? Para sustentar esse prédio aqui, que a região aqui, as casas são todas antigas, né? Nós tivemos que comprar e pagar o transformador da rua. Ah, é, Jesus? Sim. Olha só. Esse transformador que está aqui é novo, nós pagamos. Nós tivemos que pagar porque não ia dar conta. Já tinha os prédios, tinha essas casas aqui, e pela nossa estrutura, a energia que puxava aqui, a CPFL falou, não tem como. Em função da demanda. Aí nós fomos obrigados a pagar, trocou o transformador para poder suportar a carga do prédio. Então, só para a gente deixar claro para o nosso associado, nós temos aqui hoje, então, o salão de beleza, né, para o corte de cabelo, sem limite de cortes. Temos uma estrutura odontológica, sim, consultório odontológico aqui para o associado. Temos a assistência jurídica trabalhista, doutora Regiane, cível, né? Enfim, temos aí a colônia de férias, e isso tudo aqui para o associado. Para tirar as dúvidas, as mesas de atendimento, salas individualizadas para o atendimento, isso tudo para o associado. Sim, e também nós sempre falamos, tá? Nada melhor do que trazer o trabalhador para dentro da sua casa. Quando empresas estão contratando, né, nós cedemos espaço aqui, até porque está debaixo do nosso olho, a gente fiscaliza melhor, né? Tá? E o trabalhador ele pode vir no nosso balcão de emprego, tá, que tem a nossa parte assistencial, tá, que também nós ajudamos muitos trabalhadores. E está aí, o pessoal cada vez mais vindo se associar, fortalecendo a nossa luta. Né? Você falou uma situação aqui bacana, importante aqui, Geis, que eu lembrei de um fato que para mim é muito importante. Geisô, nós sabemos da sua responsabilidade que você tem com as religiões de maneira geral, com todas as etnias e tudo mais. Aconteceu um fato no sindicato, eu não sei exatamente em que ano, que estava havendo uma contratação na entidade, né? E me parece que houve um preconceito com um profissional, onde o senhor interviu. Explica, você poderia falar um pouco disso, Geis? Eu não lembro o nome da empresa, era... estavam fazendo uma contratação dentro do sindicato, foi lá no Bosque, com a sede lá no Bosque, e veio a psicóloga da empresa. Tá? Então, a empresa está sendo contratada para prestar serviço para um figurão lá em Valinhos, parece que dentro...
né? Condomínio de alto padrão. Então, maravilha. Então, lá, daqui a pouco, o pessoal, eu estou lá na minha sala, o pessoal falou, olha, Jesus, desce lá que deu um problema. Falei, o que foi? A psicóloga está cometendo um ato de racismo. Falei, como assim? Racismo aqui dentro do sindicato? Porque o companheiro, eu esqueci o nome dele agora, gente, faz muito tempo isso, tá? Ele foi ser entrevistado e o companheiro negro, tá? Como a maior parte dos nossos trabalhadores, a população brasileira. Tá? E a psicóloga simplesmente virou para ele e falou, não, o senhor pode ir embora que eu não vou lhe entrevistar, porque eu estou orientada a não contratar negros. Que absurdo. Como é que é? Né? Aí, até na época, o Bizinho, que é irmão do nosso presidente, foi lá, que o Bizinho também era do movimento negro, né? E foi falar com ela foi arrogante, não vou. Aí eu desci. Né? Minha sala era na parte de cima, desci, fui lá e falei com ela. Eu falei, doutora, com licença, eu fui comunicado aqui de um fato que a senhora está se recusando a entrevistar um trabalhador negro. Ela falou, sim, não vou entrevistar, não tem que eu faça entrevistar, porque eu estou orientada a não contratar negros. Eu falei, a senhora sabe que a senhora está cometendo um ato de racismo? Ela falou, o senhor que eu faço o que o senhor quiser. Eu falei, então a senhora está presa. Eu dei voz de prisão para ela na hora. Tá? Só que ela estava grávida. Né? E esposa de um policial militar. Entendeu? E, olha, começou aquela confusão. Eu falei, não, se ela está presa, fica aí, pode chamar a polícia. Chamar a viatura da PM veio, né? E os policiais foram conversar com ela. Para entender o que estava acontecendo, se realmente era verídico que nós estávamos alegando, e ela repetiu na cara do policial. Eu não vou contratar negro e pronto, acabou. É meu trabalho, eu estou orientada a não fazer isso. Nossa, o sargento falou, então a senhora está presa, deu voz de prisão para ela de novo. Talão. Né? Aí, na hora de se deslocar, né, para o distrito, nós fomos tudo lá, na época veio o Sebastião Arcanjo, que era deputado, Tiãozinho, tá? A Edna, a Lourenço, tá? O pessoal do Movimento Negro, e deu imprensa, gente, foi uma repercussão fora de série. E na hora de se deslocar até o distrito para fazer a ocorrência, ela entrou no carro dela, pelo estado dela, que ela estava grávida, tá? Então o policial falou, a senhora vai no seu carro nos acompanhando. Ela empreendeu fuga. Nossa. Trouxe mais um crime, levou mais um crime para a caderneta. Eles foram atrás, pegaram ela. Que loucura. Gente, foi assim uma coisa horrível, tá? Ver um companheiro ser discriminado dessa forma, entendeu? Que hoje em dia nós sabemos que, ainda bem que a lei está mudando, está penalizando mesmo, porque não dá para justificar qualquer tipo de racismo. Tá? Nós entramos com ação contra essa psicóloga, foi cassado, tá, o certificado dela, tá, pelo Conselho Regional de Psicologia, foi cassado, nós abrimos a denúncia. E, lógico, né, eu fiquei na mira, sofri várias ameaças, parte do marido dela, e foi aquele negócio, mas, graças a Deus, eu estou aqui vivo até hoje para contar a história. E ela, nós caçamos mesmo, tá, o credenciamento dela. O diploma dela. Recentemente, teve também um caso de racismo agora lá em São Bernardo do Campo, tá, onde uma vigilante, tá, de um banco sofreu um ato de racismo, até o sindicato lá fez uma manifestação na porta do Banco Itaú. Ainda temos tempo para contar uma historinha rápida. Então, gente, os mais novos, tá, lembrarem, tá, para saber o que aconteceu. O Banco Itaú era o campeão, tá, quando se instalou as portas giratórias. Tá? O Banco Itaú era o campeão da discriminação. Campeão. Por quê? Aí teve até uma época que eu falei, peraí, essa porta é detector de metal ou detector de negro? Chegava, tá, uma pessoa, um cliente branco na agência, a porta, o cara podia estar com canhão, com bazuca, com tanque de guerra, a porta não travava. Chegava o negro, a porta travava na hora. Na hora. Sempre foi assim. Então, no Rio de Janeiro, tem um grupo que se chama Gelé 10, tá? Que remete a religiões de matriz africana, e o pessoal do Movimento Negro. Então, nós fomos lá e participamos da conversa com eles, junto com o sindicato lá do Rio de Janeiro, e pegamos 2 atores. Foram 2 atores, um negro e um branco. Uma bolsa, daquelas tipo de lona, né? Tipo hippie, né? Colocou, dentro tinha ferradura, tinha moeda, tinha prego, parafuso, pegou a bolsa, a câmera filmando, botou no ator branco, e ele foi, e a outra câmera filmando a porta do banco. Ele entrou, foi lá dentro,
tá? Que ia pagar uma conta, realmente tinha uma conta para pagar do Banco Itaú, ele foi lá, pagou a conta dele, isso tudo foi elaborado pela produção, né? Saiu sem problema nenhum. As câmeras filmando, ato contínuo, não teve corte, não teve edição, nada. Tirou a bolsa do ombro dele e colocou no ator negro. Quando ele botou o pé na porta, a porta travou. Ele voltou. Tá? Aí passou outro cliente, aí ele entrou. Quando ele entrou, aí travou ele no meio, ele ficou preso ali. Meia hora, tá? Discutido. Entendeu? Não, o que tem dentro da bolsa? O que tem dentro da bolsa? Tirou. Aí o pessoal chegou e mostrou, falou, está aqui, ó, o que tem dentro da bolsa. Passou, botou na gaveta, tá? E mesmo assim, a porta não destravava. Chamou a polícia. Gente, horrível, coisa horrível, horrível, horrível. Tá? Mesmo depois de ser identificado que era um ator, que estava sendo gravado, deu que era isso, aquilo, não foi autorizado a entrada do negro na agência. É lamentável, né? Nos dias de hoje. É lamentável o que acontece. E nesse caso da psicóloga, a defesa dela, tá? Da defesa, que ela foi orientada a contratar, tá, vigilantes altos e claros. Eu já ficaria de fora dessa aí. Olha, altos e claros. Mas na defesa alegou que essa denominação de claros era relacionado à dicção, que tivesse uma boa dicção, que não colou, né? Não colou, lógico que não colou. Ela quis justificar dessa forma, quis justificar. Né? Nós tivemos um outro problema aqui também em Campinas. Essa eu gosto de contar porque é uma maravilha. Teve uma época que eu não contratava negros, tá? Né? Não contratava negros. Falei, muito bem. O que está pegando? Fomos lá, conversamos. Tá? Não, porque para trabalhar aqui a pessoa precisa falar pelo menos 3 idiomas na portaria. Falei, tá resolvida a situação. François, vem para cá. Era um angolano. Ele só falava 8 idiomas. Só 8 idiomas. Tiveram que engolir. Tiveram que contratar o François. O François, ele era engenheiro químico, ele foi da UNITA, tá? Da UNITA, engenheiro químico, nossa, e falava 8 idiomas. Aí foi e trabalhou, ficou lá. Depois ele teve que voltar para o país dele, né, saiu. Mas até isso nós sofremos, tá? E sabemos que existe a discriminação mesmo, tá? E não é velada, não, é escancarada. Tá escancarada. Discriminação de todas as formas, sim, infelizmente, formas, principalmente religiosa, tá? Enfim, hoje em dia. Inclusive, Ronaldo, a gente está passando por um momento e há 1 ano e 3 meses atrás, uma empresa, né, chegou aqui, né, Geiso? Chegou ao conhecimento do Geiso. E a questão da idade, né, Geiso? O preconceito com a idade. Inclusive, eu e o Ronaldo que atuou, né? Eu vem acontecendo muito, né, Geiso? Inclusive na nossa categoria, né? Na hora que o trabalhador mais precisa estar vinculado, né, ao segmento para terminar a jornada dele, ele não consegue um vínculo por conta da idade, né? As empresas alegam a questão do seguro de vida, tá? Mas eu falo, gente, a questão da experiência conta muito. Tá? Nós temos companheiros aí, tá, antigos, tá, na categoria que desempenham a sua função maravilhosamente bem. Né? E hoje, realmente, passou dos 45 para trabalhar na vigilância, está complicado. Nós sabemos disso. Tá? Estamos tentando, né, ver o que se faz. Mudar essa filosofia, sim, né? Porque esse antigueira que a gente chama, né? Ele tem muitas das suas qualidades, né? Ele tem muito para ensinar, né, Geiso? Experiência, né? Experiência de vida, experiência profissional. Enfim. E ele precisa terminar a jornada dele, né? Para que os jovens que cheguem agora adquira mais conhecimento, tem que estar junto com eles, próximo, né? Já da aposentadoria, né? Sim. Nossa, outra coisa, você lembra como tinha acidentes, tá, com arma de fogo? Tinha. A garotada nova chegava empolgada. Bastante ocorrência de arma. E brincando com a arma, e disparava a arma. Nossa, e o trabalho que sempre foi feito nas academias, né, principalmente aqui na Paulista, né? Correto. O sindicato tentando orientar o pessoal. Eu falei, gente, uma arma, entendeu, é um perigo. Tá? Não é um instrumento para brincar. Entendeu? Sim. E as coisas. Então, esse tipo de peculiaridade que a categoria tem. Nós sofremos vários. E sem contar, né, a questão de nos chamar de guardinhas. Nossa, olha, isso me dói,
Já é um preconceito. É um preconceito. Já é um preconceito. Né? Atividade diferenciada, né, Geis? Aí, lembrando também, nós tivemos uma ação contra Interessante. Conta um pouco para a gente dessa história, Geis. Eles lançaram uma propaganda, tá, com um produto deles, tá? Era o Teleemergência. Tá? Beleza. E colocou um vigilante na garita. Né? E, de repente, o vigilante pega no sono e os caras entram e roubam, assalta. Aí eles colocaram o slogan: contrate do Teleemergência, até porque você nunca sabe quando o guardinha da sua guarita vai estar dormindo. E teve muita gente que deu risada com isso. Achou graça nisso aí? Achou graça. Eu falei, como é que é? Chamei o jurídico, falei, pode ingressar com a ação agora. Tá? Foi quando nós fizemos a festa lá na Pedreira do Chapadão, ganhamos a ação antes de distribuição, tá? Para fazer uma composição. Montaram os nossos, eles deram, patrocinaram, bancaram mesmo o consultório de Campinas, o consultório odontológico que nós pedimos como ressarcimento. Correto. Tá? O consultório de Campinas, de Atibaia e de Americana, através dessa ação nossa, né? E bancou a festa dos vigilantes, que foi na Pedreira do Chapadão. Uma ação movida junto ao Ministério Público, Jair? Foi? Sim, tá? Mas antes de se distribuir, a gente para a conversa. Aí, logicamente, a empresa do marketing deles foi demitida, né? Com certeza. Como que faz uma coisa dessa? Perceberam o tamanho da merda que fizeram, né? Uhum. Enfim. Infelizmente, gente. Então, outra coisa para o vigilante estar atento. Tá? Questão de gênero, questão de cor, raça, religião. Gente, cuidado. Cuidado. Isso não é brincadeira. Tá? Simplesmente se coloca no lugar do negro. Tá? Eu participei esses dias, tá, do encontro aqui na Câmara Municipal, no Salão Vermelho da Prefeitura, e veio a Luísa Mandela, uma professora do Rio de Janeiro, ela veio, tá, e ela falou mesmo para todo mundo, falou, olha, eu não sei, tá, o que é chegar num aeroporto, tá, sem tremer, achando que eu vou ser escolhida aleatoriamente para a revista corporal. Tá? Pessoal, quem não é negro não sabe o que é isso. A minha esposa não viaja mais de avião, porque toda vez que a gente viaja, ela é selecionada, tá, para a revista pessoal, aleatoriamente. Que triste, gente. Por causa da cor da pele. Nos dias de hoje é muito triste isso. Outra coisa, não consegue entrar num shopping ou numa loja, principalmente lojas americanas, sem ter um segurança andando atrás. Desconfiando que roubou a loja. Gente, isso dói. Isso dói na alma. Tá? Isso dói na alma. Entendeu? Eu já passei por essas coisas, tá? Principalmente aqui no shopping Guatemi, no Galeria, que, nossa, que eram campeões. Tá? Então, não se brinca com essas coisas. Tá? Isso machuca a pessoa. Entendeu? Só quem passa aí sabe a dor que é. Entendeu? E ela falar, o filho não pode sair na rua. Teve agora com a atriz, a Thaís de Oliveira, né? Parece que o filho dela, na escola, foi orientado. Olha, não usa qualquer roupa, porque você é pretinho, você pode ser confundido com ladrão. Gente, o que é isso? Que mundo nós estamos vivendo? Né? Então, é uma coisa que tem que ser observada, gente. Tá? A questão de gênero, certo? Nós sabemos que na categoria a homofobia é grande. Sim. É grande. Tá? Então, não tem mais lugar para isso. Não ao preconceito, né, gente? Não ao preconceito, de forma nenhuma. Perfeito. Bom, estamos encerrando aqui o nosso primeiro podcast. Geis, eu quero agradecer a sua presença mais uma vez. Obrigado aí por compartilhar um pouco conosco e com toda a categoria da sua história. Uma história bonita, de muita luta. Realmente a categoria precisava ter essa oportunidade, como eu tive aqui também, de conhecer um pouco da sua história no sindicato. Tá? E é isso aí. Bom, Ronaldo, eu quero mais uma vez agradecer a Deus, agradecer a todos os trabalhadores, agradecer aos meus orixás, tá? Por estar aqui junto com vocês e nessa oportunidade de estar gravando esse primeiro podcast, tá, para a categoria, e dizer para o trabalhador vigilante, a todos os trabalhadores
da base territorial do Sindicato de Campinas, do Estado, de todos que virem, tá, o nosso podcast. Nós não somos qualquer um. Tá? Eu sempre coloco que é o seguinte, vigilante, ele está em qualquer lugar. Para qualquer lugar que você olhar, você vai ver um vigilante. Né? Fazendo até uma brincadeira, é igual flamenguista e corintiano. Em qualquer lugar você acha um. Né? Então, o vigilante ali. Nós somos essenciais, tá, para o trabalho. Tanto que, durante a pandemia, é bom lembrar isso, tá? Quem trabalhou na linha de frente? Vigilância patrimonial. E todos os demais vigilantes, né? Enquanto as empresas fecharam, os funcionários dos contratantes foram para home office, quem ficou na linha de frente? Cuidando dos patrimônios. O trabalhador vigilante. Tá? E nós asseguramos, tá, através dos acordos, garantias para os trabalhadores, a questão das vacinas, a prioridade das vacinas, o equipamento, tá, de segurança, tudo. Então, o trabalhador vigilante ele tem a sua responsabilidade. Tá? Infelizmente, com a modernização hoje, a única segurança que nós tínhamos era a Lei 7.102, que obrigava a contratação de vigilante nos bancos, e com a modernidade, os bancos se tornando bancos digitais, estão contratando agora controlador de acesso porteiro, porque o banco passa a não ter dinheiro. Mas o trabalhador precisa entender isso. Tá? Você é especial. Você é um trabalhador que, sem você, o banco não abre. Sem você, a indústria não funciona. Tá? Sem você, as empresas não vão contratar, não vão estar lá para poder receber seus clientes. Então, você é linha de frente. Você é especial. Você é vigilante, você é guerreiro. Tá? Meu eterno agradecimento a você. Vocês moram dentro do meu coração, até porque eu também sou um vigilante. Muito obrigado. Bom, é isso aí. Agradecer também, junto com o Geiso, essa primeira oportunidade. Nós vamos trazer mais informações para os vigilantes, mais história. Lembrar, né, Geiso, que o nosso trabalho aqui na base de Campinas, ela atende as 33 cidades, né? Mais de 10 mil trabalhadores, né? Muitas vezes a gente não consegue atender um celular de imediato, né? Responder um e-mail de imediato, porque nós estamos trabalhando para esses 10, 11 mil trabalhadores todos os dias. E, infelizmente, existem muitos problemas, mas nós estamos aqui, incansável aqui, para ajudar eles. É isso aí. Eu, Ronaldo, finalizo mais uma vez agradecendo a todos, a equipe técnica aí que está na retaguarda, aí, dando um apoio para a gente. Obrigado por tudo. E vamos aí até o próximo podcast. Deus abençoe a todos. Fiquem com Deus.